tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. E você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. A graça e a paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar com vocês nessa noite, para juntos louvarmos o nome do Senhor. Vamos entrar em espírito de oração nesse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós te somos gratos por podermos ter acesso a Ti, Senhor, ter acesso livremente a Ti, podermos Te louvar, Te agradecer, Te clamar, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Senhor, obrigada pela Tua presença em nossas vidas, obrigada pelo Teu cuidado para conosco.
Obrigada, Senhor, por se fazer presente em nosso meio. Que toda a honra, toda a glória, Senhor, seja dada a Ti, o único Deus. Fala aos nossos corações, Senhor, nessa noite, através dos louvores, através da palavra. Fala conosco, Senhor. Que possamos sempre descansar e confiar em Ti. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, nós estamos aqui. Mais um culto. Que vocês sejam muito bem-vindos aí da sua casa mesmo, onde você está. Mas que você possa tirar esse momento para ouvir a palavra de Deus, para estar na presença de Deus, onde não há lugar melhor. E convido você para, nesse momento, lermos a palavra do Senhor, que se encontra lá em João 3, do 16 ao 21. Vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Nesse momento nós vamos ter o primeiro momento, que é o momento de missões. Nós estamos na campanha de missões mundiais. E eu convido você para comigo lermos, recitarmos o tema e a divisa dessa campanha. Vamos lá? Tema: viva o poder de transformar. Mais uma vez vamos ler o tema: viva o poder de transformar. E a divisa que se encontra lá em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. E que venhamos realmente, nesse momento, viver esse poder que Deus tem de transformar os nossos corações, de transformar o mundo. Nesse momento vamos passar o vídeo da campanha. Mobilizar, conectar, transformar, impactar. O PEP é um dos programas da nossa Junta de Missões Mundiais que tem se preocupado com as crianças no mundo. Este ano, em janeiro, nós entramos com mais de 20 mil crianças inscritas para estudar nos PEPs, e algumas já em fases de estudo. Mas com a chegada da pandemia, uma preocupação muito grande veio. Muitas dessas crianças que estão em situações de extremo risco, muitas delas se alimentam no PEP. Algumas a única alimentação do dia e outras a melhor alimentação do dia. Então, quando chegou a pandemia, o que nós vamos fazer foi a nossa grande preocupação. E aí começamos um grande movimento, tanto entre os missionários e educadores, como as igrejas desses 31 países, onde cada unidade está inserida nas Américas, na África e na Ásia. E nesse movimento, todos preocupados com uma coisa: como vamos alimentar as crianças. E assim foi que, através de parcerias, esforços da nossa junta, união, conseguimos arrecadar alimentos, conseguimos levar o alimento até as crianças. Em muitas igrejas onde a pandemia estava muito forte, o alimento era preparado no templo e os familiares vinham buscar o alimento e ao mesmo tempo levavam a tarefa para a criança fazer na casa dela.
Em outros, eles levavam alimento cru e preparavam em suas casas, mas todos fizeram alguma coisa. Todos se movimentaram porque as crianças precisavam ser alimentadas. E uma das coisas que eu quero destacar são 2 países. O primeiro, na Colômbia, onde nós tínhamos uma tribo de indígenas, uma etnia chamada Wiwa, que estavam passando muita necessidade, estavam passando fome, porque essa etnia vivia afastada da cidade e eles viviam vendendo artesanato para os turistas. Com a chegada da pandemia, não tinha turistas, não tinha quem comprasse os seus artesanatos. As crianças estavam passando fome. E num movimento grande que a Junta fez aqui no Brasil, conseguimos alimentar essas crianças com as suas famílias. E outra preocupação grande que a gente tinha era com a Venezuela, ainda temos. O que fazer com as crianças da Venezuela que estavam chegando a um estado de desnutrição tão grande? Como nós podemos ajudar? E foi aí que nasceu um plano emergencial, a Farinha Fé, através da nossa fé e com a fé. Fé significa farinha enriquecida. Nós estamos alimentando, nós estamos nutrindo as crianças da Venezuela. Começamos com um grupo pequeno, um grupo de 35, e agora estamos alcançando 495 de um departamento, de um estado, mas nós queremos alcançar as mais de 2.000 crianças que ali nós temos. Porque as crianças do PEP estão em qualquer lugar do mundo, elas merecem ser cuidadas integralmente. Assim como Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, as nossas crianças precisam crescer assim também. Por isso, nós não podemos parar. Por isso, a Junta de Missões Mundiais não para. Na Itália, na Colômbia e em todos os mais de 80 campos, Missões Mundiais não para. Para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Nesse momento, nós temos a oportunidade de estarmos ofertando, entregando o nosso dízimo, a nossa oferta, aquilo que Deus tem nos dado. E enquanto o louvor vai estar ministrando esse louvor, vamos estar disponibilizando para vocês os dados da conta, para que você possa depositar o seu dízimo, sua oferta. Também, irmãos, não esqueçam da oferta de missões mundiais. Os missionários contam com nossa ajuda e cabe a nós podermos ajudá-los também. Então, aproveite esse momento. Ore a Deus, peça a Deus uma oferta para que você possa ajudar também nessa campanha. Louvor. Vim te adorar, vim, pois te amo, Deus, vim pra dizer, és meu bem supremo, vim me curvar, trouxe o perfume, Deus, derramar louvor aos teus pés, eu vim te adorar, vim te adorar, vim, pois te amo, Deus, vim pra dizer que és meu bem supremo, vim me curvar, trouxe o perfume, Deus, derramar louvor aos seus pés. Quem sabe
transladado por sua glória e não ser mais como sou. Quem sabe em Patmos talvez ali o Senhor se mostrará completo a mim, a mim. Vem me tocar, pois eu te amo, Deus, me saciar. Grande é minha sede, vento de Deus, vem como em Atos 2, Pentecoste vem sobre mim. Quem sabe igual Enoque eu vou ser transladado por sua glória e não ser mais como sou. Quem sabe em Patmos talvez ali o Senhor se mostrará completo a mim, a mim. Oh, quem sabe igual Enoque eu vou ser transladado por sua glória e não ser mais como sou. Quem sabe em Patmos talvez ali o Senhor se mostrará completo a mim, a mim. Vem me tocar, pois eu te amo, Deus, me saciar. Grande é minha sede, vento de Deus, vem como em Atos 2, Pentecoste vem sobre mim. Vamos, nesse momento, estar orando pelos dízimos, as ofertas que vocês estarão depositando. E, ao mesmo tempo, eu convido você para, junto comigo, estarmos fazendo a primeira intercessão nessa noite, que é por missões mundiais. Vamos orar pelo mundo. Vamos clamar a misericórdia de Deus pelo mundo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade que cada um teve, Senhor, de entregar o seu dízimo, de entregar a sua oferta. Nesse momento eu te consagro, Senhor, cada dízimo, te consagro cada oferta que foi separada, Senhor, para a tua obra, para que possamos manter as coisas funcionando. Nós te agradecemos por cada pessoa, Senhor, que colocou o seu dízimo e a sua oferta em teu altar. Senhor, que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um. E aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor abra as portas de emprego, que eles possam, Senhor, ter as suas necessidades também supridas. E que nunca falte na casa de ninguém, Senhor, o pão de cada dia. Eu sei que Tu és fiel e que Tu nunca irás deixar isso acontecer. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por essa bênção. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre nós. E queremos nesse momento, Senhor, levantar um clamor. Queremos interceder, Senhor, e entregar a Ti o mundo inteiro, Senhor. O mundo inteiro precisa das tuas misericórdias. Precisa, Senhor, da Tua intervenção. Senhor, cuida de cada um, Pai. Que as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, seja com cada continente nesse momento, Senhor. Que visite, Pai, cada continente. Visita cada vida. Aqueles que não Te conhecem, Senhor, que eles possam conhecer-Te. Esse amor transformador, Senhor. Esse amor que foi capaz de se entregar na cruz em nosso lugar. É por esse amor, Senhor, que pedimos as Tuas misericórdias sobre cada ser humano. Aqueles que Te conhecem,
Pedimos, Senhor, que renove as suas forças. Renova, Senhor, as nossas forças. Que possamos cada vez mais estar firmes e fortes para lutar contra as ciladas do mal. Senhor, coloca a tua mão poderosa sobre cada enfermo. Que haja cura em nome de Jesus. Que haja restauração. Que haja poder, Senhor Deus. Ó Pai, cuida, Senhor, cuida de cada vida, cuida de cada lar. Cuida, Senhor, do nosso mundo, Pai. Vá agindo, porque só há um Deus que pode mudar todas as coisas, e é o Senhor Jesus. E é nesse nome que nós cremos, Senhor. É nesse nome que tem poder para mudar todas as coisas. E é em nome de Jesus que nós clamamos, Senhor, e já te agradecemos pelos teus cuidados, pela tua misericórdia, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. E vamos fazer o nosso segundo momento de intercessão. Vamos estar clamando a Deus pelo nosso Brasil. A nossa igreja local não tem deixado de clamar ao Senhor pelo Brasil. E convido vocês também aí em casa para clamar, para levantar um clamor pelo Brasil, para que as coisas venham ser transformadas, para que no momento certo tudo seja renovado e que o Senhor possa estar fortalecendo os nossos corações para a luta, para permanecer firme diante de todas as coisas. Eu convido nesse momento Giovânio, que vai estar intercedendo pelo Brasil. Amém. Vamos orar agora neste momento, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Senhor, nosso Pai, Pai Jesus, queremos, Senhor, mais uma vez, ó Deus, te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, louvando e exaltando teu santo nome, ó Pai. Cremos, Senhor, Deus, que tu pode, meu Pai, em todas as coisas, e por conta disso, Senhor, te pedimos, ó Pai, neste momento pelo Brasil, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, tu possa, meu Deus, estar transformando, Senhor Deus, esse país, ó Pai. Que em nome de Jesus, cremos, Senhor, que tu esteja desde já, Senhor, transformando, meu Pai, fazendo, Senhor Deus, com que esse país se volte para ti, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, tu esteja operando, Senhor, no meio desta nação, que ela, Senhor Deus, possa se voltar totalmente a ti, ó Pai. Que ela possa, Senhor, se lembrar dos teus mandamentos, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, te entregamos a vida dos nossos governantes, ó Pai. Que tu possa, ó Deus, usá-los, Senhor, poderosamente, Deus. E que em nome de Jesus, ó Pai, que tudo aquilo que eles venham fazer, ó Deus, venham ajudar o teu povo, meu Pai. Seja em suas necessidades básicas, Senhor Deus, seja o emprego, Senhor, seja qualquer outra coisa, ó Pai, que o teu povo está necessitando, ó Deus. Que em nome de Jesus, cremos, Senhor, que toda essa situação, meu Pai, está sendo revertida, Senhor, e que tudo que nós estamos passando aqui hoje, meu Deus, nós possamos, Senhor, futuramente darmos glórias a Ti, ó Pai, pois cremos, Senhor Deus, que tudo está debaixo do Teu controle, ó Pai. Desde já, Senhor, te pedimos pela Tua igreja, Senhor, pelos irmãos, pelos missionários, pastores, Senhor. A Tua igreja, Senhor Deus, clama a Ti, ó Pai, que Tu venha, Senhor Deus, em nosso socorro, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Deus, Tu esteja, meu Pai, abençoando e cuidando, Senhor, da Tua igreja, dos Teus irmãos, ó Pai. Esteja, Deus, abençoando as famílias, Senhor, nas suas necessidades, ó Pai. Esteja dando a alimentação, Senhor. Esteja provendo tudo aquilo, Senhor, que elas estejam necessitando, ó Pai. Que em Jesus, cremos, Senhor Deus, que Tu pode todas as coisas, Senhor. E que esta nação, Senhor, está entregue aos Teus pés. E é assim, Senhor, que a Tua igreja ora a Ti e te agradece desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos agora, junto com o Ministério de Louvor, louvarmos ao Senhor, agradecer a Deus pelas suas misericórdias, pelas bênçãos que tem nos dado e pedir ao Senhor que acalme os nossos corações, que nos traga a paz que o mundo não pode dar, mas que Ele pode nos dar. Convido agora nesse momento o Ministério de Louvor Terra Fértil. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar a Deus, obediente a tudo que está acontecendo. A gente tem que louvar a Deus e bendizer o seu santo nome. Que sabemos que a graça de Deus é infinita sobre nossas vidas. E o único que podemos fazer é adorar e louvar e confiar nele que tudo pode melhorar. Que tudo
isso vai passar e que a gente vai estar louvando a Deus. Amém? Cante assim comigo. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando tão feliz ou mesmo atribulado. Eu louvarei seu nome mesmo assim. Então louva em casa. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, enquanto aqui na terra eu desaparecer, e mesmo assim o meu louvor encerra. Então cante. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Amém. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele não desiste de estar conosco, Ele não desiste da nossa vida, Ele sempre luta. A gente luta, Ele nos fortalece para que a gente continue nessa luta diária que a gente sempre tem, nessas dificuldades que a gente passa, que o Senhor sempre está do nosso lado. Então que a gente nunca venha desistir da Tua palavra e do Teu amor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim.
desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, e Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. Vamos estar continuando louvando ao Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca de amor, eu falharia. Que o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Deixei achado. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua.
seja o Senhor. Vamos estar agora ouvindo a palavra que Deus tem nessa noite a falar aos nossos corações. Que a irmã Valéria, nessa noite, preparou a mensagem vinda do Senhor para tocar em nossos corações. E eu convido a irmã Valéria nesse momento. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom podermos adentrar na presença dEle, poder mais uma vez elevarmos os nossos olhos ao céu, entoarmos e cantarmos hinos de louvores ao seu nome. E o mais importante de tudo é saber que Ele nos ouve, saber que Ele está aqui presente conosco, de que há uma promessa na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E na mensagem de hoje, nós vamos meditar um pouquinho no seguinte tema: 3 passos necessários para entrar no reino de Deus. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Os acontecimentos já demonstram isso, a palavra de Deus tem se cumprido cada dia. E é necessário nós nos prepararmos para tão grande encontro com o Senhor nos ares, como diz lá em Tessalonicenses, e assim estarmos para sempre com o Senhor. Mas a pergunta que nós fazemos nessa noite: você está preparado para encontrar o Senhor nos ares? Você se sente preparado? Você se sente com o seu coração em paz de saber que nesse encontro as portas dos reinos dos céus estarão abertas para você adentrar nesse reino maravilhoso e viver eternamente ao lado daquele que é poderoso, daquele que é único e suficiente Salvador das nossas vidas, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos. A palavra de Deus nos diz que o que Deus tem preparado para nós, olho não viu, ouvido não ouviu, ser humano algum ainda pôde alcançar. De tão grandes são as maravilhas que Deus tem preparado. Nada nesse mundo que for bom pode se comparar ao que Deus tem preparado para nós. Mas a palavra de Deus, ela nos dá luzes, ela nos acende luzes e nos mostra que nós precisamos nos preparar para esse encontro, para estarmos para sempre com o Senhor. E diante de tanto caminho, de tanta luz que o Senhor nos aponta na sua palavra, eu queria ressaltar com você, através do texto de João, capítulo 3, os versículos de 16 a 21, 3 passos necessários para estarmos completamente preparados para fazermos morada nesse reino. Então eu gostaria que você pudesse abrir onde você está aí agora, na sua casa, no seu lar, no seu carro, onde você estiver nos acompanhando através da internet. Se você tiver de posse da palavra da Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos estar lendo dos versos 16 ao 21, e que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É um texto bastante conhecido. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas já ouviram esse texto de João, principalmente o versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é exatamente nesse versículo que nós vamos pautar os 3 pontos
os 3 passos necessários para entrarmos no reino de Deus, para estarmos preparados para entrar, fazer morada nesse reino. Eu tenho certeza que a sua sede de justiça é a minha, assim como de milhares de pessoas. Tem essa sede de justiça, tem a sede de viver no mundo de paz. Imagina o que é nós podermos andar nas ruas despreocupados, de sabermos que quem está ao nosso lado também tem o mesmo coração que o nosso, que tem a paz de Deus, que está ali no local onde você sabe que não haverá mais pranto, não haverá mais guerra, não haverá fome, nem terremoto, nem peste, nem vírus algum que possa nos alcançar. Imagina o que é um mundo onde Deus é o Senhor, onde Ele reina, onde a sua luz, a sua paz brilha nesse lugar. E eu tenho certeza que é o meu desejo, o seu desejo, de irmos morar eternamente, fazer moradas eternas na casa do Pai. Já diz alguns teólogos, estudiosos da palavra, que mesmo que toda a Bíblia ela não fosse escrita, se tivesse somente o versículo de João 3,16, ela resumiria tudo que a palavra quer trazer para as nossas vidas. E com certeza, esse verso, ele é a amplitude dos planos e projetos que Deus tem para nós. E o primeiro tópico, o primeiro passo que nós devemos nos preparar é exatamente baseado em João 3,16, que é o primeiro ponto desse versículo. É quando ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. O que será o amor de Deus? Para a palavra expressar que Deus amou o mundo de tal maneira, nós precisamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu para entendermos como esse amor foi manifesto através do seu Filho aqui na terra. Primeiro, quando Deus criou o mundo e dentro dele a humanidade, a Bíblia nos relata que Ele criou a humanidade segundo a sua imagem. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Então nós somos a imagem, semelhança de Deus. Quando você olha o ser humano, você consegue ver a imagem de Deus. E o Senhor disse em Gênesis, capítulo 1, que quando Ele criou o ser humano, Ele disse: viu Deus que era muito bom. Quando Ele fez toda a criação, Deus expressou esse sentimento dele, dizendo: viu Deus que tudo era muito bom. Mas aconteceu um fato que todos nós sabemos e conhecemos através das Escrituras, que entrou o pecado no mundo. E o pecado entrou e separou esse homem de Deus. O homem foi separado por causa da desobediência. Deus, quando criou, colocou o homem no jardim do Éden, deixou uma ordem para não comer de uma árvore, do fruto de uma árvore. O homem desobedeceu e ele comeu o fruto. E por causa dessa desobediência, a Bíblia nos relata que entrou o pecado no mundo. E a Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. O pecado entrou e separou o homem de Deus. Lá em Gênesis 3, você pode verificar esse fato. E separado de Deus, a humanidade passou a viver debaixo da ira. A humanidade, ela agora precisa receber a justiça de Deus sendo executada para que este pecado ele seja cancelado. A Bíblia diz que Deus é santo. Onde Ele habita, não habita o pecado. Então, se onde Deus habita, o pecado não habita, nós ficamos impedidos de entrar na presença dEle. E separado de Deus agora, Deus precisa executar a sua justiça, porque Ele é santo. E através da sua justiça sendo executada, é a única forma, a única maneira que tem de exterminar o pecado que entrou na humanidade. E tudo isso é relatado, você vai ver lá em Gênesis, todo o relato da queda do homem, a separação que houve, o homem agora separado da presença de Deus. E
Com essa separação, também por causa do seu ato, vem a condenação à morte. E Deus disse ao homem, separou o homem da sua presença, e disse que se ele comesse desse fruto, ele morreria, e assim aconteceu. E a primeira morte que acontece na vida do homem é a separação de Deus, da presença de Deus. Essa é a morte espiritual. É quando o homem agora ele perde a comunicação com Deus, ele não consegue mais relacionar-se com o seu Senhor por causa do pecado. O pecado faz essa divisão, faz essa separação. Mas interessante que no mesmo Gênesis ainda, no mesmo estudo, capítulo da queda do homem, Deus cumpre essa palavra que ele diz aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o primeiro passo para se voltar a viver o reino de Deus é aceitar o amor incondicional de Deus. Nós não temos condições de retornarmos à sua presença. E esse foi a maior demonstração de amor de Deus. De Deus saber que o homem não tem condições de voltar à sua presença. E aí Deus, ele traça um plano de resgate desse homem, para poder esse homem ter condições de voltar a ter comunhão com ele, de voltar à sua presença. E o primeiro passo para nós é aceitarmos essa condição. Aceitar esse amor incondicional. E por que esse amor é incondicional? Porque não depende de mérito. Deus não olhou para nós e viu algum mérito que nós poderíamos ter para respondê-lo. Deus olhou para nós e simplesmente nos amou. Ele olhou a condição, viu o homem caído, e a Bíblia diz: Deus amou. Então, o primeiro passo é: eu preciso entender, eu preciso perceber e aceitar o que a palavra de Deus nos revela. E é isso que nós vamos aqui ver passo a passo, no momento em que nós vamos casar esse versículo com alguns outros versículos da Bíblia, para entendermos que a palavra de Deus é fiel e justa. Vamos ler Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 4, se você tem Bíblia, você pode abrir. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E agora ele fecha esse versículo com chave de ouro, quando ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a palavra diz que é pela graça que nós somos salvos. Então o primeiro passo para nós entrarmos nesse reino é entendermos que o amor de Deus, ele é incondicional à nossa situação. Ela não depende de nós. É uma graça que alcança o homem, ele vai até o homem, ele vai buscar aquele homem caído. Por isso ele diz: pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, não temos como fazer algo. Eu não vou entrar no céu, eu não posso abrir a boca e dizer... Seria incoerente eu dizer que eu vou entrar no céu por causa de algum mérito, por alguma coisa que eu tenha feito. Eu não posso usar a expressão e dizer: mas eu sou uma boa pessoa. Isso não existe. Interessante que há um texto, há um diálogo de Cristo, onde ele relata exatamente essa situação, onde um homem rico se apresenta diante dele e o chama de bom mestre. Diz: bom mestre, o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? E aí o Senhor diz: por que me chamas bom? Então, se o próprio Cristo, que foi perfeito aqui na terra, foi o único homem, porque ele não foi gerado,
Ele não foi gerado como o homem é gerado, mas ele foi gerado de uma maneira sobrenatural, através da ação do Espírito Santo. E por ele ser Deus, o Filho de Deus aqui na terra, a Bíblia diz que ele não pecou. É o único homem que pode abrir a boca e dizer: eu não tenho pecado. Este homem que não tem pecado, Jesus Cristo, que não é só homem, mas é o Deus, o Filho de Deus aqui na terra, ele indaga aquele homem e diz: por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Então não é mérito humano que me leva aos céus. Não é nada, nenhum esforço humano, algo que eu possa fazer. Eu não posso ser bom hoje, ser melhor do que ontem, e por causa disso eu vou entrar no céu. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. E a Bíblia diz que é pela graça. Graça é favor imerecido. Eu não mereço. Então, o que é que eu preciso? O primeiro passo para entrar no reino de Deus é aceitar essa condição. Aceitar a condição de que eu sou pecador. Como ser humano, eu não tenho condições de voltar à presença de Deus, mas que esse amor me resgatou. Foi o amor de Deus. Deus amou o mundo, ele não amou só a mim. O mundo aqui, no texto original, ele está relacionado a cosmos, à humanidade. Não é o mundo aqui, o mundo criado, mas sim as pessoas. Deus amou as pessoas. Deus nos amou. Então amou o mundo, cosmos, as pessoas, a humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira. Nos amou que deu o seu Filho unigênito. Efésios, ele nos relata e trata-se de um amor que ele elege incondicionalmente, independente da minha situação, independente da sua situação. Não interessa a quantidade de pecados que eu tenha cometido, não interessa a quantidade de pecados que você cometeu, se foi mais, se foi menos. Não existe essa matemática para Deus. Deus veio para resgatar o homem. Deus sabe da nossa condição. A Bíblia diz que Ele olha para nós e lembra que nós somos pó, somos cheios de falhas, somos cheios de defeitos, mas Deus nos ama a si mesmo. Deus quer resgatar o homem para a sua presença. Então, Efésios, esse texto de Efésios que nós lemos, ele vai nos dar a luz e vai nos mostrar que pela graça nós somos salvos. A graça de Deus, o favor imerecido, nós não merecemos. Deus nos ama e nos resgata a sua presença. Qual é o primeiro passo? Aceitar esse amor. Eu não tenho como me justificar diante da presença dele. Eu não vou entrar nos céus. Interessante que eu vejo isso retratado em filmes e às vezes até em comédias, né? As pessoas chegando na porta do céu e começando a ter aquele diálogo com São Pedro, ou seja, lá com quem for, você vê isso relatado em filmes. Gente, isso não está relatado na palavra. Não há negociação para se entrar no reino de Deus. Eu não posso indagar Deus, eu não posso me justificar diante da sua presença. Dizer, mas Deus, eu fiz isso, ou fiz aquilo, ou deixei de fazer isso por causa... Eu não vou ter justificativa diante da presença de Deus, porque esse amor que me resgata, que me leva de volta à sua presença, ele é incondicional. Ele não depende de mérito, não é o que eu fiz. Não é algo que eu tenha feito para merecer, não é porque eu fui bom, porque fulano foi ruim. Nós temos um grande exemplo, que são 2 ladrões que estão na mesma condição de pecado. São 2 ladrões que cometeram o mesmo ato, estão lá crucificados, um à sua direita, outro à sua esquerda, e você vê lá o ato maravilhoso de Deus de resgatar um e o outro ficar perdido, pelo simples fato de que um creu, um acreditou na sua obra e o outro não. Então, se você ler direitinho, vá lá na passagem, você vai ver que eram 2 pessoas que estavam na mesma condição de pecado. Eles haviam cometido o mesmo crime, estavam condenados ali pela mesma situação, mas, no entanto, quando eles estavam diante do Filho de Deus, um reagiu de uma maneira e outro de outra. Um não acreditou e o outro acreditou nas palavras daquele que estava ali diante deles na cruz. E Jesus pôde dizer para um deles, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não é a nossa condição que vai nos levar para o céu, e sim o ato do amor de Deus resgatando o homem. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer o quê? Que é o segundo passo
necessário para entrar no reino de Deus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. Aí vem o segundo passo, que deu o seu Filho unigênito. Quando ele diz no versículo que deu o seu Filho unigênito, eu preciso crer nessa obra para entrar no reino de Deus. Então, aceitar esse presente de Deus. Interessante que Deus chama a vinda do Filho dele aqui na terra como dom, como dádiva, como presente para as nossas vidas. Gente, nós precisamos entender que esse presente foi o maior e melhor presente que nós poderíamos ter recebido aqui. Se nós não recebermos mais nada de Deus, a vinda do Filho de Deus aqui na terra foi o maior e melhor presente que nós já poderíamos ter recebido, que deu o seu Filho unigênito. Deus nos deu a maior bênção, a maior dádiva que nós poderíamos receber. O melhor presente foi o seu Filho, e o seu Filho aqui na terra, ele veio com um propósito, foi para a expiação dos nossos pecados. Interessante que a vida de Cristo, ela serviu de modelo, de forma de como nós vamos alcançar esse reino. Mas a vida do Filho de Deus aqui, ela veio com um propósito. Tinha uma finalidade que foi expiar o meu e o seu pecado. Essa é a segunda condição. A primeira condição é aceitar que nós somos salvos pelo amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. É aceitar esse amor incondicional. O segundo passo é entender e aceitar o presente que Ele nos deu. Deus nos deu o seu Filho para expiação dos nossos pecados. Veja que interessante que em 1 João, primeira carta de João, aquela carta que é próxima de, não o Evangelho, mas a primeira carta de João, bem próxima lá de Apocalipse, o capítulo 1, a partir do verso 8, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então esse é a maior dádiva, o maior presente que nós poderíamos receber de Deus. Deus envia o seu Filho como expiação dos nossos pecados. A morte de Cristo na cruz, ela serviu para expiação. Veja que João, aquele que batizava, que foi o precursor de Cristo, quando Cristo vem até ele para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não são os meus méritos que vai me fazer justo diante da presença de Deus. Pelo contrário, eu preciso reconhecer a minha condição de pecador. Quando eu reconheço a minha condição de pecador e quando eu reconheço esse amor que Deus derramou através da vinda do seu Filho aqui para me resgatar, aí sim eu estou trilhando o caminho certo. É quando eu reconheço que o mérito não está em mim, mas o mérito está no Filho de Deus, que a si mesmo se deu por mim. E ele continua aqui no capítulo 2 de 1 João, diz: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Então o fato de não ser a minha condição, não ser o seu mérito, não ser o meu mérito que vai me levar para o céu, isso não me dá liberdade de sair pecando. Isso não me dá liberdade, porque quando eu reconheço quem é Cristo na minha vida, quando eu reconheço a sua obra, a sua expiação, a redenção que Ele tem para fazer na minha vida, eu não posso mais fazer aquilo, porque a Bíblia diz que o amor de Cristo, ele me constrange. Então, se o amor de Cristo não me constrange a fazer o bem, a seguir os seus passos e o seu exemplo, na verdade a Bíblia diz que eu não possuo, eu não tenho Ele comigo. Então ele diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados.
E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E é aqui que nós precisamos entender que obra redentora foi essa. É interessante ouvir pessoas dizer assim: será que Deus não vê a condição que o mundo está? Deus não só vê, mas Ele sabia tanto da condição que o mundo iria ficar com a entrada do pecado, que Ele providenciou a tão grande salvação. O ato de justiça de Deus já foi feito. Quando Jesus ele foi à cruz, que ele deu o brado de vitória na cruz, não pense que Jesus ele foi à cruz porque os homens queriam. Ele foi à cruz porque era necessário ele derramar o seu sangue para nos remir e levar de volta a sua presença. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que diz no verso 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Então, na verdade, quando Jesus dá o brado de vitória na cruz, diz: Pai, está tudo consumado. O que é que está consumado? A obra de redenção, não só nossa redenção, mas interessante que a Bíblia relata também que até a natureza geme pelo dia em que ela será liberta dessa escravidão. Até a natureza mesmo, a criação de Deus, por isso que você vê o caos, você vê terremotos, você vê enchentes, você vê toda essa situação no mundo, porque o caos que entrou no mundo foi por causa do pecado. Deus criou tudo perfeito, disse, viu Deus que tudo era muito bom. E o homem estava ali, tinha liberdade de usufruir de toda a perfeição de Deus, de toda a criação. Até o ser humano também, criado à sua imagem e semelhança. Mas Deus colocou no homem algo chamado livre-arbítrio. Então o homem ele tem poder de decisão. Deus não nos criou como robôs, mas Deus nos criou em condições de dizer um sim ou um não para Ele. E o homem decidiu espontaneamente, por sua própria vontade, dizer não para Deus, desobedecê-lo, e por isso o caos. Mas ainda assim Deus amou o mundo. Deus volta e resgata esse homem para Ele através da ação de Cristo. Então, quando Cristo ele vai à cruz e derrama o seu sangue, é para expiar o nosso pecado, mas expiar o pecado de todo o mundo. Isso também a Bíblia nos explica em Romanos, que esta expiação, a expiação que Jesus faz agora pelo mundo, isso também não é a condição que você tem agora, você vai voltar de qualquer forma, de qualquer jeito para a sua presença. Há uma terceira condição. Então ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro passo. Segundo passo, que deu seu Filho unigênito. Crer nessa obra. Primeiro passo é aceitar o amor, segundo passo é crer. Você precisa crer na obra redentora de Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro meio. Então, quando o homem ele começa a traçar meios, segundo planos, qualquer outra situação, achando que isso vai levá-lo à presença de Deus, ele está em pecado. Porque quando você coloca algum substituto no lugar de Cristo, você está deixando de crer na obra que Deus quer que você creia. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus nos deu a maior bênção, o melhor presente, que é o seu Filho único para expiação dos nossos pecados e para servir de modelo de como devemos ser para entrarmos no seu reino. Então, com isso, o homem pecador ele será transformado agora à condição de filho. É mais um pensamento errado que se diz por aí, que diz que todos são filhos de Deus. A Bíblia não nos relata isso. A Bíblia não nos revela de que todas as pessoas são filhos de Deus. Todas as pessoas são, sim, criaturas de Deus. Deus nos criou. Para se tornar filho, há uma condição. Você precisa ser adotado como filho. E para ser adotado como filho, você precisa aceitar o plano redentor de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 4. Deixa eu ler aqui com você. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então veja bem, há uma condição para se ser adotado como filho de Deus. Você não nasce filho de Deus, você precisa ser adotado, e a condição é o Filho de Deus. Então, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, então você agora é adotado em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o primogênito, o primeiro Filho de Deus. Então, o primeiro gerado, filho gerado de Deus. Jesus Cristo é o primeiro filho. E em Jesus nós somos adotados agora como filhos de Deus. Diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, a única condição de nos tornarmos filhos e herdeiros de todas as bênçãos. A Bíblia diz que todas as bênçãos que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Mas ela só é conquistada quando nós aceitarmos esse plano redentor de Deus através do seu Filho. Então, primeiro, aceitar o amor incondicional. Eu não mereço, Deus me amou. Segundo, aceitar o seu Filho sendo enviado ao mundo para remir a mim e a você. Aceitar esse presente, dádiva. Interessante que, se você observar, eu nunca vi na história alguém dar um presente para alguém e cobrar algum valor. Você já ouviu falar nisso? Você daria um presente e alguém iria cobrar algum valor? Porque se no momento em que você cobra, qualquer que seja o valor por um presente que você dá, alguém deixou de ser presente. Porque essa pessoa adquiriu com seus próprios recursos. Salvação não, salvação é dádiva, é presente. Eu não tenho como fazer algo para me tornar merecedor desse presente. O amor de Deus independe da minha situação. Ele vem para resgatar o homem. Eu só preciso aceitá-lo. Eu aceito o presente. Quando eu aceito o presente, que é o Filho de Deus sendo enviado ao mundo para morrer no meu lugar, para que a justiça de Deus pudesse aplacar a ira sobre ele, a morte de Cristo é uma morte necessária. Nós é que teríamos que estar lá, sendo pendurados no madeiro e mortos. Mas a Bíblia diz que ele levou sobre si o pecado da humanidade. E a terceira condição, que está no mesmo versículo de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu preciso dar uma resposta de fé. É a única condição que Deus exige de nós. Não é perfeição. Eu não preciso pagar promessas, eu não preciso subir escadas, eu não preciso me penitenciar. Eu preciso aceitar a condição que Deus tem para mim, que é o plano redentor através do seu Filho. Então, para que todo aquele que nele crê, nele quem? Cristo Jesus. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o propósito final, primordial, da presença de Cristo aqui na terra foi nos salvar. E eu preciso aceitar essa condição, eu preciso aceitar esse plano redentor de Deus. Quando eu aceito esse plano, é o que a palavra de Deus diz: Deus enviou o seu Filho não para condenar. Mas por que não para condenar? Isso significa que todos serão salvos, mas de maneira alguma. E ele explica nos versículos seguintes. Ele diz que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas ele não para o versículo aí, ele diz: quem crer nele não é condenado.
Então, a única forma que eu tenho de receber essa dádiva, receber esse presente da salvação é crer. Ele diz, quem crer nele não é condenado. Mas ele diz uma condição, mas quem não crer já está condenado. Então, não é o fato de que Deus ele vai salvar uns e outros, não. Isso não é a situação. Ele abriu a porta, ele abriu condição de que o homem pudesse voltar à sua presença. Mas o homem precisa dar uma resposta de fé. Por quê? Porque ele já está na situação de condenado. Não é que Deus esteja condenando, mas o homem, quando ele nasce no mundo, o próprio profeta já falou, assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Quando o fato de você nascer, você já nasce pecador. Você já é pecador. O fato de ser gerado, você já é pecador. Você já nasce com a semente da rebeldia. E aí ele diz, quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque essa é uma situação que já é intrínseca do homem. Nasceu, o homem já nasce condenado, já nasce sob a condenação do pecado. Por isso que a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E ele diz, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Porque é a única condição. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No versículo 19 diz, e a condenação é esta. Então, o que é que torna a condenação fato? E ele diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Já observou que tudo que o homem faz de errado, ele faz às ocultas? Nós estamos vendo aí no mundo inteiro, né, são escândalos e mais escândalos, de tanta coisa que está sendo descoberta. Por que está sendo descoberta? Porque é feita às ocultas, nas trevas. Ele diz, olha, o que os homens fazem, eles fazem nas trevas, porque as suas obras são maus. Ele diz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Não é interessante? Interessante que quando se fala a verdade acerca de alguma condição do homem, o homem fica aborrecido. Nós temos como exemplo isso no dia a dia. Basta você querer sentar com alguém, alertar alguém de alguma coisa mal que está fazendo, essa pessoa se torna aborrecida. Ela fica aborrecida com você. Por quê? Porque a luz, ela incomoda as trevas. No momento em que você acende uma luz sobre as trevas, ou seja, sobre aquele comportamento mau, sobre um comportamento errado, sobre um comportamento perverso, que essa é a nossa natureza, isso incomoda. E ele diz que porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, interessante é que ele faz um paralelo entre o mal, e quando ele fala do mal aqui, ele fala da luz, ele fala da verdade. Por quê? Porque a verdade, a luz, ela traz claridade sobre o que é verdade. Quando você fala a verdade, você fala da luz. Quando você fala mentira, você está ligado às trevas. E quando a Bíblia fala sobre mentira, ele diz que só há uma paternidade, que Deus, na sua palavra, atribui ao diabo, pai da mentira. Então, qualquer esfera da mentira, qualquer coisa que se fala com mentira, se está ligado às trevas. Tudo que se fala com verdade, se está ligado à luz. Ele diz, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, essa é a terceira condição, é dar uma resposta de fé a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então, essa é uma resposta de fé. No momento em que eu creio, aí a Bíblia diz, para que nele crê tenha vida eterna. E essa resposta de fé que eu preciso dar é uma resposta não só teórica, não só dizer, eu creio em Deus,
Mas quando eu dou uma resposta de fé, a resposta de fé, a minha fé é uma fé prática. É uma fé onde gera mudança de atitude. Eu tinha um comportamento, eu agora preciso ter outro comportamento. E esse comportamento ele tem que ser moldado. E é passo a passo, dia após dia, que a palavra traz luz sobre as minhas trevas, traz luz sobre as minhas atitudes más e perversas, e agora essas minhas atitudes precisam ser trabalhadas pela luz. Então Deus criou todos os recursos para a salvação. Inclusive a resposta que nós devemos dar a Ele, que é a resposta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximem de Deus, primeiro creia que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então o que acontece é que Deus, Ele não persegue os transgressores para julgar. É por isso que a Bíblia diz, eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar. Sabe por quê? Porque o mundo já está julgado. O mundo já está condenado, o mundo está sob condenação. As suas obras são má e perversa. Está aí, as claras para todo mundo ver. Está saindo, a Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então toda essa sujeira, todas essas coisas que são intrínsecas do homem, que faz parte dessa natureza pecaminosa do homem, ela tem que vir à tona mesmo, para que nós possamos perceber a nossa natureza, ver quem nós somos, para encontrarmos arrependimento de obras mortas. Então ele não persegue os transgressores para julgar, mas para salvar. Isto é antes de nos chamar ao julgamento, porque vai chegar um dia que nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Então ele não mandou um advogado único, que é o seu Filho. Ele é um advogado, é aquele que vai nos defender diante do Pai. E buscar auxílio ou recursos que não seja Cristo para a salvação é engano. Porque o único meio é Ele. É o único meio que a palavra nos dá a certeza e a garantia de que nós vamos morar nos céus, que nós vamos estar ao seu lado. Então, quando nós buscamos algum outro recurso, algum outro meio de salvação, nós estamos declarando que estamos recusando o único meio que foi estabelecido por Deus, na sua palavra. E aí, quando nós buscamos outros meios, buscamos outros recursos, nós estamos negando a obra redentora através de Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em João 3:36, ele diz assim: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Meus amados, a situação ela é muito séria. E nós precisamos entender que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na face da terra. E precisamos nos posicionar em uma resposta de fé, para podermos receber essa tão grande dádiva, esse tão grande presente de Deus. E a conclusão de tudo isso é que você não adianta chegar com desculpa diante de Deus e dizer que é bom. Ah, mas eu fui um bom pai, eu fui um bom filho, eu fui uma boa esposa, eu fui um bom esposo. Não é a nossa bondade, até porque a nossa bondade, a Bíblia diz que a nossa justiça, ela não passa de trapo de imundícia diante da presença de Deus. Nós não temos como nos justificar diante da presença dEle. Não é o fato de ser bom, mas é o fato de reconhecer de que Deus nos ama e que enviou o seu Filho. Então não importa, sem Jesus você vai estar vivendo embaixo da ira de Deus. Sem Jesus já está sob a condenação. Não precisa Deus mais lhe condenar, porque você já está sobre ela, você já nasceu sobre a condenação. O importante é entender que toda a humanidade é alvo do amor de Deus. Então Deus amou o mundo de tal maneira. Então você é alvo do amor de Deus, mesmo nessa condição, mesmo na condenação, estando sob condenação, por causa do pecado que nos faz separação de Deus, você é alvo do amor dele. Interessante que Lucas, me veio agora a lembrança, deixa eu ler aqui junto com você.
antes de nós concluirmos e terminarmos, é Lucas capítulo 18. Deixa eu encontrar aqui para você. É Lucas 18. Diz assim: e perguntou-lhe, Lucas 18, 18, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Veja só, se fosse no conceito humano, nós olharíamos para esse jovem e diríamos: esse jovem está no céu. Porque quando Jesus relata sobre os mandamentos, ele diz: olha, tudo isso eu cumpro, eu obedeço. Ele disse: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque ele era muito rico. Sabe qual é a lição? E ele diz assim: vendo Jesus que ele ficara muito triste, diz: quão difícil entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Mas esse texto aqui, meus amados, ele não está falando de riqueza material, não. Ele está falando, esse texto expressa que são as coisas que exatamente nos tira do alvo, que é de servir ao Senhor. Por isso que ele disse: vai, ou seja, desapega dessa situação, desapega dessa condição. Quantas e quantas pessoas não se acham, melhores do que outras por causa da sua condição social? Quantas pessoas não se acham perfeitas porque acham que obedece mandamento A, B ou C? Quantas pessoas se acham dignas e merecedoras de estar lá porque dizem: eu nunca pratiquei, nunca fiz mal a ninguém. Mas o Senhor diz aqui: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E sabe por que ele relata aqui sobre riqueza? Porque riqueza aqui ela está relacionada ao Deus Mamon, que era o Deus das riquezas. Então qualquer coisa que substitui Deus nas nossas vidas, que Deus não está em primeiro lugar, que nós não reconhecemos essa ação, esse ato que vem de Deus e que nós dependemos dele, a nossa carência, a nossa dependência tem que estar em Deus. Quando nós não reconhecemos isso, o nosso ego, o nosso eu, ele sobressai. E aí nos afasta de tudo aquilo que está em Cristo Jesus. E por isso, mediante os demais versículos, disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: na verdade te digo, que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher, filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Por isso a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E quantas vezes nós colocamos tantas coisas no lugar de Deus nas nossas vidas, buscamos até os nossos próprios deleites e prazeres e não observamos os seus mandamentos. E para concluir, eu queria terminar com você aqui trazendo um texto que é riquíssimo também, porque aquele que quer ser salvo e entrar no reino dos céus, ele precisa primeiro confessar os seus pecados, ou seja, reconhecer que é pecador. Crer em Jesus Cristo, seguido de um real arrependimento. Então não é só crer na sua obra, mas é aceitá-lo como Senhor da sua vida. E quando a gente aceita como Senhor, vem a atitude do arrependimento. Arrependimento de quê? Das obras mortas, daquilo que contraria a vontade de Deus. Arrependimento gera mudança de atitude.
E este é o único meio determinado por Deus. Aí lá em Romanos 10, versículos 8 a 10, diz o seguinte: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que Deus possa nos abençoar e nos fazermos entender essa tão riqueza da sua palavra. Aceitar o amor incondicional de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aceitar o presente de Deus, que foi enviar o seu Filho, né, que deu o seu Filho unigênito. E, por fim, dar uma resposta de fé a essa ação de Deus. E essa resposta de fé é para que todo aquele que nele crê. Então, minha resposta de fé é crer no plano redentor dele. E dar uma resposta de fé positiva, agindo com obras de arrependimento. Senhor, eu reconheço que sou pecador, reconheço que dependo de Ti, creio na Tua obra redentora. E aí agora você vai viver segundo a Sua palavra. E aí, tendo comunhão com Ele, nós poderemos ser aceitos e entrarmos no reino dos céus. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê essa capacidade de entendermos a sua palavra, porque a palavra de Deus é vida para as nossas vidas. E ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que Deus possa aplicar essa palavra no nosso coração, que abençoe a minha família e a tua família, que nos abençoe e nos leve para estarmos juntamente com Ele nas moradas celestiais, porque está bem pertinho de Jesus cumprir a sua palavra, voltar para nos buscar. E Ele disse: onde eu estiver, vós estareis comigo também. Deus os abençoe, um cheiro no coração, uma semana de vitória, e saiba, Deus te ama. E Ele te amou de uma maneira tão maravilhosa, que Ele enviou o seu Filho. Aceite-o enquanto é tempo. Aceite-o porque Ele está voltando para nos buscar. Deus te ama. Jesus te ama. Essa igreja te ama. E você precisa também amá-lo. Você precisa aceitá-lo e deixar que esse amor constranja o seu coração, de tal maneira que você possa encontrar a paz que Ele veio dar. Porque essa paz o mundo não tem para te dar. Mas Jesus disse: eu vos deixo a minha paz. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, essas tentações e essas circunstâncias. E vós vencereis também. Deus os abençoe grandemente. Fica na paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos chegando aos nossos momentos finais. Foi um prazer estar com vocês. Estarmos juntos, né, ouvindo a palavra de Deus, louvando. Tenho só uns recadinhos para passar para vocês. Nas quartas-feiras está tendo o culto da MCM. As irmãs têm disponibilizado no grupo o link para participar do culto. Você que não está no grupo, procure algumas irmãs da igreja, peça o link e elas vão estar enviando o link para que você possa participar do culto da MCM. Na sexta-feira também tem o culto de oração online. As irmãs têm colocado o link também. Você que quer estar junto, orando, intercedendo, procure uma das irmãs e elas vão estar passando para vocês o link. O sábado permanece suspenso o culto da Unijovem. No domingo, às 3 horas, tem a EBD dos adolescentes online. Procure o irmão Geovânio e irmã Ronaldo, elas estarão lhe enviando o link para você participar da EBD. Às 17 horas, temos nosso cultinho infantil, o cultinho das crianças. Você que tem criança em casa,
Faça esse momento com eles. Eles têm sido abençoados e aprendendo mais de Deus nesses cultinhos. Às 18h30, estaremos novamente aqui juntos, louvando e adorando ao Senhor. Vamos disponibilizar o link para estarmos aqui, louvando a Deus. Amém? Vamos, nesse momento, fazer a nossa oração final. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelas tuas palavras, pelo teu amor, por todo o sacrifício que fizeste na cruz por nós. Muito obrigada, Senhor, porque nunca desististe de nós. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada, Senhor Deus, pelo cuidado, por não deixar que falte nada. Senhor, pedimos a tua mão sobre essa semana, que seja uma semana de paz na vida de cada um, uma semana de vitória, Senhor, uma semana de bênção. Seja qual luta, Senhor, venhamos enfrentar, mas que venhamos sair dela vitoriosos em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Fica conosco durante o resto dessa noite, fica conosco durante todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que ficou comigo até aqui. Que tenha uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana de tranquilidade, sabendo que Deus está no controle de tudo. Tem momentos que nos desanimamos, nos enfraquecemos, mas que saiba que Deus está no controle de tudo e que Ele venha, assim como tem renovado as minhas forças a cada dia, que eu peço que Ele renove a de vocês também, todos os dias. E para encerrar, vamos escutar o louvor, junto com o Ministério de Louvor. Que Deus abençoe vocês. Amém. Mas
somente o céu, Senhor.